Jesus. Boa noite. Agora vai. Agora vai, Rafa. Cadê você? Apareça para mim. Gente, a Rafa é design, uma profissional incrível. Vou falar sobre a importância de ter presença digital. Rafa? Ô, Rafa! Oi, tudo bem? Tudo, menina. Eu tava tentando te achar e não tava conseguindo. É que eu também Ai. esqueci de seguir lá, né? A gente tá conversando ali, mas eu esqueci. Agora, Aí eu pensei nisso, eu falei, deve ser isso aí. Aí fui lá, eu falei, não, eu já tô seguindo ela. Como você está? tô bem, bem nervosa. Nossa, por que, Rafa? Por que você está Eu, nervosa? eu sou extremamente tímida, então, pra estar aqui assim falando, sabe? Para mim é um desafio bem grande. Oh, minha filha, a vida é feita de desafios. Verdade, né? Vamos descontrair, é só um papinho, Rafa. Faz de conta que você está conversando com uma colega. Aham. Boa noite, gente. Pode entrar. A Rafa está aqui com a gente hoje. É a sua primeira live, Rafa? Não, né? Não, é a segunda. Ah, minha irmã, porque eu tenho conversado com um monte de gente e as pessoas dizem, essa é a minha primeira live. Aí eu me sinto lisonjeada, né? Há Aham. pouco tempo também eu fiz a minha primeira live e foi uma experiência bem interessante. Para não dizer cômica, mas eu precisava fazer mesmo, encarei o desafio. É, não. Rafa, eu estou falando daqui da Bahia. Para os seguidores da Rafa, me apresentando, meu nome é Lilian. Estou falando daqui da Bahia. Rafa, se apresente. Eu falo de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Rafaela Caldeira, eu tenho 26 anos. Sou casada, paulista, só que há 5 anos eu me mudei para cá, né, para Três Lagoas. E eu trabalho com design há um pouco mais de 2 anos, que foi quando eu Que saí do meu legal. último trabalho de carteira assinada. E você saiu do trabalho carteira assinada para se dedicar só ao design? Foi isso? Não, foi bem na época da pandemia, né? Então teve corte lá na Uhum. empresa e eu saí. E aí, né, eu saí, eu Hum, tive que correr atrás de alguma coisa, né? E aí sim, ressignificar. foi quando eu decidi ir pro tudo ou nada. E deu certo, né, Rafa? Tá dando certo, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. É, minha irmã, muitas pessoas passaram por isso. E eu tenho tido o privilégio de conversar com muitas mulheres assim, que como você tiveram essa coragem de encarar os desafios, né, do momento, as circunstâncias e criar alternativas. Você já tinha essa afinidade com o design antes? Você se especializou durante a pandemia para fazer isso? Já tinha alguma afinidade? E como foi isso, essa transição de carreira? Vou contar lá do início, lá para vocês entenderem direitinho. Sim, Quando eu pode morava contar. lá em São Paulo ainda, eu trabalhava em uma empresa, né? E eu estudava, porque na época eu queria ser médica veterinária. Olha só a diferença, né? Aí Sim. Aí eu vim estudando, aí foi quando eu comecei a faculdade que eu conheci essa profissão do marketing aí por um parente do meu marido, né? Só que eu não procurei saber mais, tudo eu vi só por cima, mas já me interessei. E foi aí que eu quis já começar a migrar, né? Eu saí um pouco Uhum. da medicina e para esse lado do marketing. Só que aí foi quando eu mudei para Três Lagoas, aqui, né, onde eu moro atualmente, que eu comecei a conhecer pessoas, conviver com pessoas que trabalhavam nessa área do marketing, social media, design. E aí que eu falei assim, eu gostei, né, da área e vou começar a estudar para ver se é isso mesmo que eu vou fazer, né, daqui para frente. E nisso, trabalhando em uma empresa, aqui mesmo, né? Uhum. Aí fiquei 3 anos nessa empresa, enquanto isso eu fiquei estudando, né? Comprei cursos relacionados a essa área e fiquei estudando, trabalhando, né? Ao mesmo tempo. E aí quando eu saí, Sim. né, em 2020, que aí eu, né, eu tive que ir, falar, agora é a hora, né? Fiquei todo esse tempo estudando, agora é a hora de colocar em prática tudo que eu aprendi.
E aí comecei como social media, né? E fiquei um ano lá prospectando, correndo atrás de cliente, buscando mais credibilidade, né? Buscando fazer portfólio, criar meu portfólio. E aí, do final do ano para cá, que as coisas começaram realmente a acontecer assim, de forma extraordinária, sabe? Não sei se você já ouviu falar sobre crescimento exponencial. Sim, já ouvi falar em crescimento exponencial. Estudei alguma matéria sobre isso e também fiz algumas masterclass pela vida e afora durante a pandemia. Então, o teu crescimento foi exponencial. Foi. Foi aquele crescimento que no início foi um pouco difícil, mas quando deslanchou, Isso, foi. exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Fiquei um ano ali correndo atrás de cliente, né? Porque eu precisava, eu estava parada, né? Então eu precisava. Fiquei plantando, plantando e prospectando todos os dias. E aquela linha reta não subia, sabe? E aí foi Uhum. no final do ano para cá que ela resolveu deslanchar aí. Que aí começou a aparecer cliente. E eu comecei a colher os frutos daquele um ano que eu fiquei prospectando. Plantando, né, sua sementinha, chegou a Isso, hora que deu certo, germinou e você está aí colhendo os frutos. sim. Pois é, menina, que bacana, né? Isso durante a pandemia. Essa pandemia, ela revolucionou a sociedade, né? Nos mostrou muitas fragilidades e também muitas fontes de força também, né? Encontramos força aonde não imaginávamos que É, continhamos essa fonte de força, verdade. né? E essas histórias são fantásticas, essas histórias inspiram muitas pessoas, sabe, Rafa? Eu imagino como foi para você, assim, né? Tá investindo em uma coisa totalmente nova. Eu acho que, é claro, acho que a gente passa por esse processo de, vou tentar isso aqui para ver se vai, né? Mas também tem que ter uma sabedoria, uma inteligência emocional para entender que as coisas também não são de uma hora para outra, né? Que precisa de um Sim, tempo. Porque muita gente desiste por não entender isso. Começa e quer um sim. resultado imediato e às vezes acaba perdendo uma grande oportunidade por falta de paciência, temperança. Isso. Foi que é exatamente a minha história, né? Eu fiquei, quando eu saí da empresa, né? Eu fiquei um ano sem. Eu até consegui uns clientes, só que, tipo assim, ainda não pagava todas as minhas contas, sabe? Só que eu fiquei, ainda continuei ali. Eu entreguei sim alguns currículos, né? Que a gente tem que pensar que se a gente ficar o tempo inteiro na mesma coisa ali, às vezes não der resultado, eu preciso ir para um outro caminho, né? E Sim, as buscar contas, os outras boletos alternativas. não param de chegar, né? E aí foi nesse um ano eu fiquei, entreguei alguns currículos e continuei trabalhando aqui no meu negócio. E aí as pessoas às vezes desistem porque elas começam algo e acham que um mês, né, já vai ter algum resultado, mas não é assim, né? Tem muito tempo até você criar uma credibilidade, né, sobre o negócio que você está criando, leva bastante tempo. Conseguir mostrar, né, que você domina realmente aquilo que você está fazendo. Às vezes até conseguir ter uma primeira oportunidade, né? A Então, primeira oportunidade é difícil, né? Mas a gente tem que tentar. Tem que criar também as nossas oportunidades, né? sim, com Fazer um certeza. portfólio, Aham. às vezes se propor a fazer uma arte gratuitamente para mostrar para o cliente uma demonstração do trabalho. Tem tudo isso, né? O plantio, ele é custoso, sim, Com né? certeza, dá muito trabalho, né? E você tem que ter uma mentalidade, você tem que estar forte mentalmente, né? E assim, exatamente durante a pandemia, onde estivemos suscetíveis a tantas coisas que podiam nos abater mais ainda, mas acho que o nosso desespero já estava tão profundo, sabe? Que não tinha mais para onde ir, e aí você foi se segurando e saindo daquele caos, né? Sim, Então, tem que fazer alguma coisa, né? e você, qual foi, assim, um dos desafios?
dessa época de ressignificação? Porque olha só que interessante, você tinha um objetivo que era estudar medicina, né, veterinária, e de repente você mudou. Sim. Isso foi difícil para você, Rafa, mudar, assim, pensar nessa possibilidade, ou foi acontecendo? Foi uma coisa que foi acontecendo, né? Igual já não foi tipo de um mês para o outro, de um ano para o outro, né? Porque Uhum. começou nisso quando eu estava lá em São Paulo, né? Eu comecei a conhecendo um pouquinho de outra área, só que ainda assim eu estava estudando ainda medicina, né? Mas eu fui conhecendo essa área do marketing aos pouquinhos, né? E aí, 3, 4 anos depois que eu migrei totalmente para a área do marketing, sabe? Aí eu comecei a perceber que o que eu buscava na medicina veterinária era porque eu gostava muito de. Gostava não, gosto ainda hoje, né? Eu sou apaixonada por animais de todo tipo, né? E por isso eu queria seguir naquela profissão, mas não pela profissão em si, entendeu? Aí hoje, depois de ter estudado bastante, sabe? Hoje eu conheço bastante dessa área do marketing e eu vejo que é isso que eu pretendo fazer até Deus permitir, sabe? E você tem aí um cenário muito promissor, né? Porque na pandemia as pessoas migraram muito do físico para o digital e criou-se um mundo paralelo, literalmente, né? Uma dimensão onde tem uma nova economia, né? Um novo mercado, um novo modo de fazer as coisas e que, assim, o social media, o design, o gestor de tráfego tem um papel fundamental para fazer funcionar essa engrenagem aí, esse mecanismo aí dessa nova dimensão. Eu acho que tem muita gente que ainda não se inseriu nesse Sim. cenário e assim, o pico da pandemia passou, a gente está voltando a fazer nossas coisas pessoalmente. Mas tem uma coisa que tem que se refletir. Beleza, você pode voltar para a sua loja física, para o seu negócio físico, mas você vai lidar com a concorrência que vai te obrigar a ter a tua presença digital. Como você sugeriu o tema, a importância da presença digital. Né? A necessidade agora mudou. Não é porque você não pode abrir a sua loja. É porque você tem que manter a sua loja, porque a É, loja do lado vai ter uma presença com digital onde as certeza. pessoas vão ver o produto na internet e vai direto lá só comprar. Com E aí você vai certeza. ficar olhando a pessoa entrar e sair da loja do vizinho e você nada, Imagina que né? tem milhares e milhares de pessoas que às vezes nem conhecem, né, a sua loja porque você não colocou, né, não posicionou ainda o seu negócio aqui no digital. E essas pessoas podem É, se tornar seus clientes, né? sim, sim. E assim, às vezes você tem que ir lá e educar, né? Você ainda tem essa oportunidade de ir lá pessoalmente vender seu serviço, propor o seu serviço. Não é porque Sim. vai ter uma hora que eu penso assim, Rafa, que a sociedade vai estar tão acostumada com isso, com essa nova realidade que é de estar também no digital, né? É a relação omnichannel, né? Do novo cliente, daquele cliente que escolhe, vive todas as experiências no digital e por comodismo, talvez porque eu escolho lá no digital, antes era o contrário. Antes eu mesmo fazia assim quando eu estava na faculdade. Eu ia lá na livraria, lia os livros que eu queria para ver, conhecer se era aquilo mesmo. E depois eu comprava na internet porque sempre estava mais baratinho na internet, né? Vida de estudante. E hoje é o contrário. Hoje você pesquisa na internet as opiniões das outras pessoas que já leram, tem as resenhas dos materiais, tem os vídeos reviews, tem as pessoas que trabalham fazendo isso, mostrando. Hoje, quando eu vou comprar um produto, primeiro eu pesquiso o Então, produto tal da marca tal, para ver como é que. E olhe que, meu Deus, eu não sei o que é que você coloca nesse buscador aí, né, no Google, que você não acha. E aí verdade. você tem ali vários vídeos das pessoas falando, isso te ajuda a fazer escolhas, Com certeza. né? Eu mesmo hoje eu compro tudo pela internet. Eu não tenho muito a paciência de ir na loja mais, sabe?
Então, hoje, Uhum. porque eu tô aqui no conforto da minha casa, sabe? Eu entro aqui, tudo que eu pesquiso eu acho. Então, para mim é bem mais fácil. Então, tudo que eu consumo hoje é pela internet. E aí tá vendo como que. E não é só eu, né? Hoje milhares de pessoas têm esse mesmo costume, né? E aí imagine você, a pessoa que não colocou a sua empresa aqui na internet, o tanto de vendas que ela não tá perdendo, né? E o impacto do visual é muito importante. Você que constrói, porque o trabalho do design é, eu estou estudando a presença digital e aí eu também tive que estudar o marketing para ver como é que funciona, né? Isso. Aham. E aí eu comprei o livro de neurodesign, né? Acho que é neuromarketing, tem o neuromarketing e o neurodesign. Tem toda uma psicologia através do design, Tem, né? Da tem. montagem de uma identidade, tem toda É, uma ciência por trás disso. Às vezes é, você fica vidrado numa marca, uma coisa fica na sua mente ali, aquele reconhecimento no seu subconsciente, e você não tem noção que aquilo foi pensado nos mínimos detalhes, a cor, o formato, tudo. E isso é teu sim. trabalho, não é? As pessoas veem assim, acham que é só. Não, só fazer uma arte simples, assim, a gente até brinca assim entre os designs. Não, quando a gente oferece algum trabalho, né? A pessoa fala assim, não, esse aí meu sobrinho mesmo faz, sabe? A gente, que tem até um meme que fala isso, né? Mas não é só fazer a arte é o de menos, né? É tudo que tá Uhum. ali envolvido por trás da criação da arte. É a paleta de Isso. cor certa que você deve usar para o seu negócio, sabe? Porque às vezes se você usar uma paleta de cor que não tem nada a ver com o seu negócio, ele não vai passar a mensagem correta. Um exemplo, aqui na minha cidade tem um mercadinho, um mercadinho e a fachada dele, a paleta de cores que ele usou, os formatos, o formato da logo, a fonte, se você bate o olho, você já imagina que é um depósito de construção. Então, ele usou ali, a identidade visual dele está toda errada. Então, tá vendo como que uma coisa, o design ele é importante, né, para a identidade visual, né, para a comunicação de uma marca? Sabe por quê também? Olha só. O que, que vai acontecendo? A concorrência vai chegando, o nível de profissionalismo vai aumentando, e aí você começa a depender de um monte de elementos que você sequer tem noção, e aí você vai precisar, até que você crie a mentalidade de que você precisa de um profissional para te ajudar a pensar a tua marca, não é? A tua Sim, identidade visual, porque primeiro é a identidade visual que chama atenção. sim, Depois, todos os elementos que você comunica com clareza para se conectar com essa pessoa e criar essa fidelidade. Porque, assim, a gente que compra pela internet, a gente tende a criar aí por uma identidade. Você acaba se fidelizando ali numa marca. Às vezes você não fica perdendo tempo procurando outras coisas, você repete a compra naquela correto. marca. Eu Não é? gostei da Por forma exemplo, que ela se comunica, né? Eu me relacionei do jeito isso. que ela, né, fala. Então, aí eu me A acostumo a forma com comprar que com ela, trata com né? o cliente, com que envia o produto, você recebe o produto na sua casa com capricho, com cuidado. Tudo isso influi. Tudo isso influi. Sim, com Eu, certeza. eu hoje, quando eu compro um sapato, eu penso assim, é bonitinho, mas rapaz, acho melhor não. Eu vou no de cá mesmo que eu já sei, é seguro, Então, sei que não vai, a marca já te sei que vai ganhou. chegar rapidinho, vão entregar na minha casa, não é? Sim, Você sim, precisa. com certeza. Tudo isso, aí o nível está subindo, e se você não acompanhar essa mobilização social, você fica para trás. E aí as Com pessoas vão certeza. dizer: ah, a pandemia já acabou, eu vou voltar para o meu negócio. Beleza. Mas aí você se Agora ainda, preocupa. Ah, agora ainda mais fale. agora ainda mais, né, com essa criação do metaverso, que daqui para Sim. frente vai ser só digital. É. É como o Hoje mundo eu está estava olhando. evoluindo, né? Eu fui vestir uma roupinha diferente no meu avatar do Instagram. E antes não tinha negócio de roupa paga, agora já tem lá, roupa paga. Eu fiz, Aham. como? É que ainda, Não creio. Tu aham, já viu isso, Rafa?
ainda não está acessível para todo mundo, né? Só quem tem grandes empresas aí, né? Esses milionários aí que eles já estão plantando a empresa deles no metaverso, eles já buscaram investir nisso, e daqui uns anos, que eu acredito que não vai demorar muito, né? Que a nossa evolução está indo cada vez mais rápido, vai ser algo acessível para todo mundo. Todo mundo tem que estar no metaverso, e quem não tiver, não vai existir. Menina, mas eu tenho medo desse metaverso, sabe? É, eu acho que a gente já não é muito certo das ideias, às vezes, dá uma É, pirada assim com essas redes sociais. Imagine com literalmente um multiverso, porque é sim, um meta, é um multiverso, múltiplos universos. Você que cria o seu. é E você verdade. vai viver a realidade aonde? Quando? Aham. Por esse lado é ruim, né? Porque se hoje que a gente já mudou bastante, né? Depois que a internet entrou nas nossas vidas, a gente quase não se comunica direito mais, né? Imagine depois que entrar isso aí. A gente não vai nem olhar para as É, pessoas na rua. eu tenho medo desse metaverso. Acho que eu vou ficar no meu tradicionalzão mesmo, sabe? Mas a gente fala assim e depois muda de ideia. E eles também adaptam, né? Quando eles veem assim Sim, que tem algo que o pessoal não está gostando muito, aí eles vão sim. adaptando, aperfeiçoando, atualizando, aí daqui a pouco às vezes foge totalmente da proposta inicial, porque o que Uhum. eles querem é conseguir a audiência, é conseguir reter as pessoas ali, o tempo das pessoas, porque o tempo é a moeda de troca Com desse mundo, né? certeza, com A sua certeza. vida é gerida pelo tempo, Com certeza. não é? Sim, o E tempo aí o vale tempo que mais você fica, que dinheiro, né? mulher, o tempo é sim. Hoje, e as pessoas não têm, não se tocaram, né? Sobre isso, sobre o tempo que tu passa aqui nas redes sociais. O tempo, vamos supor, eu escrevi um artigo sobre isso, mas não publiquei ainda, porque eu pensei assim, rapaz, acho que eu estou viajando demais. Eu não vou segurar esse artigo, não vou publicar agora não. Deixa eu criar mais maturidade para ver se é isso mesmo, aí eu publico, para eu não me queimar. Mas eu fiz um artigo dizendo que o tempo era. E foi logo quando eu comecei a estudar esse negócio de presença digital. Sabe? Que eu vi como funcionam as coisas, né? Um monte de coisas aí por trás que tem, né? Que Aham, induz, que chama a nossa atenção, que induz comportamentos, né? sim, Modulações, predições, um monte de termos que a gente não entende, não sabe o que quer dizer, né? Mas que sim, existem e que quando você vai ver faz todo sentido. sim, Aí com eu certeza. escrevi. O tempo é a nova moeda, o novo capital dessa modernidade. É. O tempo que você Sim, passa aqui, ou você ganha ou você perde. com Não é certeza. verdade? Uhum. Então Tem, você tem um capital produtivo ou improdutivo. Teve gente que fez do tempo ocioso em casa da pandemia um capital produtivo. E hoje está percebendo que é um capital produtivo porque está colhendo frutos. é, sim, Entendeu? Então, seu tempo exatamente, naquela época foi um capital produtivo. com certeza. Eu me desafiei na época, logo na pandemia, eu falei assim, vou fazer um mestrado e vou fazer a especialização juntas. Porque se eu tiver que pegar um ônibus para encarar ir todo dia para o mestrado e também para a pós-graduação, eu não vou fazer isso nunca, que eu não aguento. Mas, como eu vou fazer de casa, da internet, me enganei, minha irmã. Quebrei a cara, quase enlouqueci nesse período. Foi, fiz as duas coisas. Tem que ter Foi, mais o mestrado e a disciplina, né? especialização. Muito. E as coisas vão acontecendo, nunca é como eles dizem que vai ser, não. É As verdade. exigências vão vindo, vão surgindo coisas e você diz, oxente, a aula não era online, não era só dia tal, não era só dia tal, meu Deus, agora não é mais, agora é todo dia, agora é. Entendeu? Não tem como Aham. você prever tudo, todas as circunstâncias da vida, não. Então você Não, tem que lógico que estar não. sempre desafiando, né? Sim. Desafiando a si mesmo. Pois é. E aí, como é que você faz quando seus clientes chegam para você? Como é que você educa os seus clientes em relação a essa questão da importância desse impacto visual, É, Rafa?
Então, eu posto, né? Eu posto bastante conteúdo aqui no meu Instagram, né? Até mostrando para quem não sabe que precisa, né, de design, para quem não sabe que precisa se posicionar aqui no Instagram, eu posto conteúdos assim, explicando por que, né, que ela precisa estar aqui. E aí, quando a pessoa me chama, eu procuro. Às vezes ela não sabe ainda, né, o que ela precisa. E aí eu busco conversar ali com ela no momento, aí conversando, eu vejo se ela já tem uma conta aqui no Instagram, se ela já posta conteúdo, se ela vai criar uma conta do zero. E a partir daí eu vejo qual serviço oferecer para ela, né? Porque eu ofereço 3 serviços. Ofereço serviços de design, ofereço serviço de identidade visual, né? E ofereço serviço de gerenciamento das postagens. E aí eu vejo, se ela não tem um perfil ainda, né? Se ela tem que criar um perfil, começar um perfil do zero, aí eu indico ela primeiro a criar uma identidade visual, né? Porque sem identidade visual não tem uma marca, né? E aí Sim, depois eu venho com a parte do design. Aí se ela entra com a questão do tempo, né? Que a maioria das pessoas, né? Eu atendo bastante empreendedora, né? E ela não tem tempo para ela parar para criar conteúdos, né? Porque a parte do design que eu ofereço aí é somente a arte, né? E a pessoa que teria que me mandar a parte de conteúdo. Só que aí a maioria não tem esse tempo de me mandar um conteúdo para eu criar a arte. E aí eu ofereço esse serviço de gerenciamento de redes sociais, que aí eu mesmo estudo o público dela, né? Eu envio um briefing lá para ela me responder, de acordo com esse briefing, eu faço toda a parte de conteúdo, aí eu crio as artes, crio também as legendas e programo as postagens. E aí eu deixo tudo alinhadinho para ela ali no perfil, e aí fica, né, como parte para ela só postar nos stories, né? Que aí não tem como, tem que ser a pessoa mesmo para criar um relacionamento com o público dela. é muito trabalho. E às vezes, assim, eu imagino você falando, eu fiquei imaginando, às vezes as pessoas também não sabem criar o conteúdo, mas quer criar o conteúdo. Porque, por exemplo, nesse momento eu só tenho condições de arcar com um dos seus serviços, então eu vou me propor a criar o conteúdo. Mas aí te manda um conteúdo que você olha assim e fala, esse conteúdo aqui não vai surtir muito, sabe? E Não tá tem. adequado. E aí, tipo, pode ser que já aconteceu das pessoas te dizer, te culpar, tipo, por não ter um engajamento, alguma coisa, mas que na verdade não se trata da arte, se trata do conteúdo que está ali por trás. Eu Sim, imagino, né? Eu já estou pensando assim, né? Que tem essas situações também. aham. Mas assim, logo de início, eu gosto de deixar as coisas tipo assim, tô bem clara antes da pessoa fechar comigo, sabe? Porque eu já explico tudo, quando é só design, aí não tem como, né? Aí a parte de conteúdo é a pessoa, se qualquer coisa acontece de não tá bom, muitas das vezes o design é o que menos interfere, né? Interfere bastante, né? Mas aí eu faço de acordo com o brief que a pessoa me manda. Então, também tem isso, a pessoa tem que responder o briefing ser totalmente coerente ali com a marca dela. Mas quando a questão é gerenciamento de redes sociais, eu já deixo bem claro no início, né? Até porque eu me posiciono aqui, né? Eu escolhi ser designer. Assim como os social medias também oferece serviços de design, né? Eu sou uma designer que ofereço serviços de social media. Aí eu já deixo bem claro, você precisa da minha ajuda, né? Para postar ali, porque você não tem tempo, eu posso fazer isso, né? Eu busco ali, eu já fiz um curso também de social media, não é a minha especialização, mas eu entendo um pouco, eu vou buscar entender ali seu público, porque é um pouco parecido, né, com design, a gente precisa buscar entender o público antes de fazer qualquer arte. Eu busco ali criar o conteúdo, mas eu deixo bem claro para a pessoa. Uma que não é de um mês para o outro, que o engajamento vai lá em cima, né? Tem que ter um tempo, no mínimo 3 meses, no máximo aí vai da pessoa, né? Mas no mínimo 3 meses ali para a gente ficar postando conteúdo frequentemente para ela ter um resultado bom. Também deixo claro para ela que ela precisa
estar presente nos stories, porque o stories manda muito ali no engajamento. Não adianta, eu tenho cliente que eu posto ali, mas aí as pessoas comentam, fazem comentários, querem se relacionar com a marca, mas a pessoa não liga de estar ali respondendo, sabe? Se Respondendo. conectando. E aí não tem o que fazer, sabe? A gente faz a nossa parte, só que é 50-50, sabe? 50% a pessoa tem que se disponibilizar o tempo dela para estar ali se conectando com o público dela, né? Que é uma coisa que a gente não consegue fazer. É, minha irmã, essa questão da gestão da presença digital, porque a presença digital é o, como é que eu posso dizer? É a representação desse conjunto de coisas que você faz. Sim, É, sim. não é? A presença digital é o resultado final de tudo isso aí. E aí não tem como, tipo, uma pessoa só fazer tudo, né? Porque isso, a presença, né, de estar aqui no digital envolve o design, envolve o social media, envolve o copywriter, envolve mais outras áreas aí que não tem como uma pessoa só. Até no começo a gente inicia fazendo tudo, né? Mas depois, para a gente conseguir entregar um trabalho melhor para o cliente, a gente precisa se especializar em uma coisa, né? Então, não tem como uma pessoa só entregar tudo isso, né? Então, é por isso que quando eu vou fechar alguma coisa, eu já deixo bem claro, o meu trabalho é o design. Eu faço esse serviço para você, se você quiser, tá? Mas o meu trabalho é o design. E aí vai da pessoa. Às vezes, eu também trabalho com uma cliente minha, que eu faço só o design para ela, mas ela já contratou uma social media, ela tem uma copywriter, sabe? E aí cada um faz o seu trabalho ali para que no final a gente consiga ter uma boa presença no perfil do Instagram dela. Na verdade, é um projeto, né? Eu acho que daqui a pouco vai surgir a gestão de projetos, porque a gestão de projeto digital, é sério, é uma boa ideia, porque imagine, você tem que gerir tudo isso, Sim. não é? Você Dá tem que muito gerir, trabalho, né? dá trabalho, dá Não é trabalho. fácil, não. Imagine, E você. Tá, fale, Rafa. Pode falar. imagine você tentar entender a cabeça de um monte de seguidores de um público, uma marca que você acabou de pegar ali, né? Eu ainda estou custando a entender do meu público, sabe? Eu fazendo teste e tendo dos conteúdos para tentar entender e ver o que eles mais gostam de consumir. Imagine você toda vez pegar um cliente diferente e ficar tentando ali, passar meses estudando e tentando entender o tipo de conteúdo que eles gostam de consumir, né? O perfil porque assim, a presença digital você desenvolve com vários pontos de contato. E às vezes você tem que selecionar que tipo de comunicação você faz em cada veículo de comunicação, que são propostas diferentes, Sim. né? Para você conseguir conversar, alcançar esse público. Só que até você descobrir isso, dá muito trabalho. Ou Sim, com você certeza. tem Tem, que, tem que ter ajuda, tem que ter pessoas, para você não perder muito tempo, né? sim, Você tem tem que ter pessoas profissões. que já tenham feeling, né? Já consiga visualizar, identificar, né? Tem Porque algumas, Tá, tem fale. algumas profissões, por exemplo, que tem isso aí, igual você falou, né? A gente tem que saber qual que é a rede social apropriada para o meu negócio, né? Porque tem profissões Uhum. como, por exemplo, borracharia. Você não entra no Instagram para pesquisar borracharia, né? Você vai ali no Google, porque ali é mais fácil, né? Porque não tem borracharia que fica postando. Até deve ter se você pesquisar ali, mas não é a rede social mais apropriada seria o Google ali, né? Não o Instagram. O Instagram O a gente Google é vende meu bastante negócio, né? estética, né? No Instagram a gente vende bastante estética visual. E geralmente a borracharia ela não se preocupa tanto com essa parte, sabe? Então, por isso que é importante a gente saber qual é a rede social mais apropriada para o meu negócio. Então, não adianta eu ficar tentando investir tanto tempo e dinheiro aqui no Instagram, se o meu negócio provavelmente vai bombar mais lá no Google ou no Facebook, entendeu? Isso, você pode usar o tráfego pago para fazer o Google Ads e pode usar o Sim, Google Meu Negócio também, né? Porque é uma prestação de serviço local, né? Não tem como você eu, importar um serviço
de borracharia, Então. né? E Aham, aí você tem que alcançar aquele público ali local. Então, o Google Ads é uma boa sim. opção, o Facebook Ads também, né? Porque o público do Facebook também é um pouco diferenciado, né, do Instagram. Tem É, pessoas que estão aqui e que estão lá. Tem pessoas que só estão aqui e tem pessoas isso. que só estão lá. Aham, Ainda existe isso, né? tem, Porque com certeza. eu coloquei o formulário, né, de pesquisa e no formulário tinha, né, qual a rede que você mais usa? E eu me surpreendi com o uso do Facebook. Eu achei que estava mais tímido, mas não tá não. As pessoas É, usam ainda. usa bastante ainda, né? Usa sim. Acho que lá tem mais possibilidades, né, de você veicular seu anúncio. Tem mais ferramentas, eu acho. Aham. Mas eu não tenho muita experiência assim. Eu estou tentando aprender a usar o Instagram. E o meu já É. pro meu tipo, acho que é porque pro nosso tipo de negócio, o Instagram ele é a ferramenta mais adequada, né? Eu depois que eu Uhum. comecei a me posicionar aqui no Instagram, eu comecei a postar conteúdo, eu tive bastante oportunidades através do meu perfil aqui do Instagram. Se não fosse o meu perfil do Instagram, eu não tinha feito a minha primeira live, eu não estaria aqui hoje, né? Porque você me achou aqui no Instagram, né? Sim, sim, te achei no Instagram, exatamente. E é uma construção que demanda uma constância que dói, viu, minha irmã? Meu Deus, Dói. Não, não é fácil, não. dói. Às vezes eu penso assim, eu vou ter que fazer. Assim, para quem não tem essa expertise de chegar e rapidinho montar um post, rapidinho montar um conteúdo, minha irmã é muito doloroso, demora, às vezes toma muito tempo. Às vezes você senta ali achando que vai fazer uma coisa rapidinha e demora. Você fala, meu Deus, eu levei 2 horas aqui para fazer uma postagem. E aí, às Demora. vezes, acaba. Quando eu É faço uma ainda construção. para os meus Hum. clientes, o negócio flui, né? Mas quando eu faço para mim mesmo, parece que é mais difícil quando se trata da gente, né? Mais difícil falar da gente, é Nossa. mais difícil criar conteúdo pra gente. E para mim mesmo, eu ainda perco mais tempo do que quando eu faço para os meus clientes. Aí, interessante, interessante, Rafa. Eu acho que eu também faço. Quando você falou assim, quer que eu faça arte? Eu falei, quero. Eu conversei com a Duda também, a social media, e ela falou, Lilian, quer que eu faça arte? Eu falei, quero. Porque eu queria ter a oportunidade de ver como você vê o meu trabalho. Porque assim, quando você vai fazer a arte para mim, acho que você meio visualiza ali aquela proposta que nós estamos conversando e faz o design em cima disso, né? Então eu não podia perder a oportunidade de ver o teu ponto de vista como eu recebi uma mensagem aqui e me desconcentrei. Eu não podia perder a oportunidade, porque a gente não tem como parar as mensagens que chegam, né? A Não, pessoa ainda escreveu em inglês. eu não Meu sou Deus. experiente aqui também em lives, não. Eu fico com medo de mexer e acabar com tudo, aí eu deixo aí rolando. Aí, aí eu não podia perder a oportunidade de experimentar, né, o teu ponto de vista sobre o trabalho. E o ponto de vista da Duda também. E eu vi como, eu sei que as minhas artes é muito poluída, muito. Minha irmã fala assim, Lilian, você tem que simplificar. Aí ela fala assim, generosamente, ela fala assim, Lil, você tem que deixar mais profissional, mas eu não sei fazer isso ainda. Eu tô Não aqui sei para te ajudar. colocar, mulher, não sei, não sei. Acho que aquilo ali tem muito a ver comigo ainda. Eu ainda preciso me organizar ainda em muitas coisas, né? Dizem que a sua casa diz muito sobre você. Pois é, eu sou aquela imensidão de informação ali, sabe? Aham. Eu chamo isso de multipotencialidade para dizer assim, calma, não é tão ruim assim. Aí eu digo que são multipotencialidades, pensar em muitas coisas, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, É. entendeu? E Mas vai evoluindo, né? Eu também, quando eu comecei, era nossa, só uma.
nem acho a palavra aqui para descrever, né? Mas aí vai, conforme a prática, né, a gente vai evoluindo. Às vezes eu olho para os meus posts e digo assim: isso aqui tá parecendo uma capa de revista daquelas bem antigas, cheia de informação, cheia de letras, de grafias diferentes, com cores diferentes, com sombras, isso e aquilo. E aí eu digo: meu Deus, mas deu tanto trabalho, vai assim mesmo. É, e o nosso perfil, ele é a nossa vitrine, né? O nosso perfil aqui do Instagram é a nossa vitrine, não no sentido de igual vitrine de loja física, né? Que as pessoas só colocam os manequins lá e deixa lá, né? E aí, não nesse sentido, assim, da pessoa só ficar postando foto de produto também dela aqui no Instagram, né? Mas é nossa vitrine, porque quando as pessoas chegam, a primeira coisa que elas veem ali é a sua biografia, a sua foto de perfil, ali os destaques que você coloca, como que tá a identidade visual do seu perfil, né? E isso diz muito sobre... ela já cria uma primeira impressão na cabeça dela ali sobre como você deve ser, né? E se vai ficar ou não, Se né? vai ficar ou não. Isso eu já sei. Eu só não sei colocar em prática ainda, mas eu já tenho essa mentalidade. Você não tem noção de quantas vezes eu mexi naquela bio, mas eu nunca tô satisfeita com ela. É igual eu quando eu falei, vou me posicionar aqui, né, no Instagram, eu já mudei minha identidade visual umas 4 ou 5 vezes. Assim, não, eu começava a postar, não tá legal, aí eu mudava de novo, mudava. Eu falei assim, não, porque eu sou uma pessoa muito indecisa, assim, né, quando a coisa é pra mim, nossa, eu fico dias e dias ali tentando decidir algo. E aí eu falei, não, vou ter que pedir pra alguém, outro design, fazer a identidade visual pra mim, senão eu vou ficar mudando a Aí, cada 10, 15 postagens e vou querer ficar mudando. E não é legal ficar mudando a identidade visual, né? Porque a sua paleta de cores, a sua identidade visual tem que ficar na cabeça do. Tem que ficar marcada ali exato. na cabeça das pessoas, né? E se você ficar mudando toda hora, não vai pegar. E aí, por isso que eu decidi terceirizar aí essa parte para outra pessoa fazer para mim. E aí, acabou que a pessoa fez uma vez, eu já gostei e pronto. E aí foi o que eu tô utilizando até hoje. Aí, é muito bom a gente conversar, é muito bom o network. Tipo, você saiu de São Paulo e foi para o Sul? Foi isso? Mato Grosso do Sul. Sim. Você saiu de São Paulo e foi para Mato Grosso do Sul. E aí você conheceu pessoas, passou a se relacionar com pessoas que faziam esse trabalho. Uhum, E isso isso. te abriu um horizonte, né? Aham. Veja o poder do network. E outra Sim. coisa que você falou que já me ajudou também. Eu faço algumas artes para outras pessoas e é totalmente diferente, sabe? É Aham. mais rápido, eu faço uma leitura mais. Eu fiz mesmo uma apresentação da defesa de mestrado de uma amiga e foi um sucesso. E eu fiz rapidinho porque eu consegui passar para a apresentação a personalidade que eu consigo ver nela. E foi rápido, ela adorou e foi rápido fazer. E você falou que uma coisa que eu acho que de repente é esse o problema. A gente demora para fazer a nossa identidade visual porque a gente fica nessa paranoia do que a gente quer mostrar. Aham. O que a gente quer que a Nada pessoa tá bom, veja. né? É. E aí, vindo alguém te olhando de fora, diz assim: ah, eu consigo fazer essa leitura do teu trabalho. E se a pessoa faz a leitura que realmente você comunica, aí você diz: é isso mesmo. É. Então vai A gente ficar, é não isso mesmo. consegue ver o que tá na nossa frente, né? Alguém ali que Sim, tá por fora tá vendo. isso. Acho que talvez isso me salve. Talvez isso salve o meu perfil. Eu vou fazer essa experiência para ver se resolve essa Sim, minha confusão ajuda. mental aí. Ajuda bastante. Me Ô, ajudou muito. Rafa. E vem cá, Rafa, o que é que você pensa para o seu futuro em relação? Porque assim, tudo isso é graças à sua oportunidade de se incluir digitalmente, né? Isso Sim. te ofereceu uma nova profissão, um ofício, uma profissão e um ofício, porque você pode, de repente, se empregar em uma empresa
e passar a fazer isso só para essa empresa e você pode trabalhar autonomamente. Sim, Você pode, em vez de ser empregada, ser empregadora, não é? sim, aham, Veja o mundo que se abriu para você sim, por causa da sua inclusão digital. sim. Aí eu fico imaginando quantas pessoas que não têm a oportunidade de conhecer, né, esse ambiente, quantas oportunidades e quanto o nosso país mesmo não está perdendo, né, de oportunidade de desenvolver, de desenvolvimento educacional, socioeconômico, não é? Porque você acaba girando sim a economia do Sim, seu bairro, da sua cidade e, consequentemente, do país. Né? Eu sim. ouvi uma palestra de uma pessoa muito bacana e ele diz assim: o Brasil que faz, gente que faz. Você é gente que faz, sabe? Você Sim. é gente que faz o Brasil acontecer. É, Imagine. hoje eu sou MEI, né? Mas daqui espero não demorar muito, né? Porque eu trabalho todos os dias, eu não tenho preguiça de trabalhar de sábado, domingo. Se precisar trabalhar até tarde, eu tô aqui trabalhando. Então, eu almejo, né? É uma meta minha, daqui uns tempos, não demorar muito, já virar ME e assim por diante, sabe? Eu quero ter o meu próprio negócio e é isso que eu gosto de empreender, né? Eu poder. Claro que empreender não é mil maravilhas, né? Dá 100 vezes mais trabalho do que eu ir para a empresa ali, sair, entrar no horário, sair no horário, ter horário certinho. Empreender não tem horário certinho, né? E a gente depende do nosso esforço de estar dando o nosso máximo ali para poder a empresa crescer. Se você parar, a empresa para. Então, é isso que eu quero. Quero trabalhar incansavelmente aí para que meu negócio cresça cada vez mais, para que eu possa, né, trabalhar de onde eu quiser, sabe, como eu quiser. É isso que me encanta, sabe, empreender, poder ela chegar num nível em que eu posso dar uma vida confortável, sabe, para mim e para minha família. É essa a grande diferença entre você investir no sonho de alguém, entre você trabalhar todos os dias no sonho de alguém e você trabalhar no seu sonho, na construção da sua evolução. Existe uma grande diferença. O trabalho é grande, mas a perspectiva também, né? Você Sim, pode enriquecer sendo empreendedora. sim, com Dificilmente você certeza. vai fazer isso sendo empregada. Com A não ser que certeza. você seja empregada e seja empreendedora também. Mas vai chegar um momento em que você vai ter que escolher Vai entre ter um e opção. outro. Isso, Se verdade. você tiver sorte, você pode chegar um momento em que você vai escolher ser empreendedora, porque deu muito certo. Ou vai chegar um momento em que você vai escolher continuar sendo empregada, porque você não está ali, não se adaptou aos desafios do empreendedorismo. Sim. É, Mas o não é empreendedorismo, ele te possibilita escalar tuas perspectivas, não é verdade? com certeza. E isso é muito bacana. Eu acho que, inclusive, nas escolas deveria entrar ali na grade curricular o empreendedorismo, sim, Com educação certeza. empreendedora, Concordo financeira, plenamente. Porque não a é? gente aprende como? A gente aprende a trabalhar para os outros, né? Fazer uma faculdade Uhum. se formar naquela profissão que você escolheu. E aí, quando no fim da vida, esperar pela aposentadoria. É isso que a gente aprende, né? A gente não aprende sobre empreender. Eu mesmo nem sabia que eu podia empreender, né? Em algum momento da minha vida. Eu achava que isso era só para quem já era Que rico. nasce com estrela, assim, é um negócio Isso. específico para algumas pessoas, não é para todo Sim. mundo, Aham. A gente não é treinado a empreender. não é? E aí a pandemia veio e forçou a pessoa a empreender. Foi isso que aconteceu. Não é? Vai E aprender a fazer alguma coisa, vai aprender. Tipo assim, a necessidade foi: você precisa aprender a fazer alguma coisa, porque você não sabe quando isso vai acabar, você tem que botar comida em casa, né? exatamente, exatamente. Foi isso que aconteceu comigo. Tive que fazer, botar as caras. E quando você me chamou para a live, dentro assim de mim, eu já falo na hora, não vou aceitar, né? Porque a gente não quer sair da nossa Uhum. zona de conforto, de estar aqui, Sim. de falar para outras pessoas, né? Ainda mais eu, assim, tem gente que tem mais essa facilidade, né?
mas eu sou extremamente tímida. Então, para mim, tá aqui falando, dentro assim, eu falo, vou falar não, que eu não quero passar por isso, né? Mas eu sei que isso é importante, né? Eu sei que isso é primordial para o meu negócio, eu sei que eu preciso Sim. destravar, sabe, essa timidez. Para que eu pessoalmente avance e para que meu negócio avance junto. Mas você está gostando, Tô, Rafa? com certeza. É tranquilo quando a gente está falando de alguma coisa que tem muito a ver com a gente, A né? Camila mandou Quando a aqui gente. embaixo, ó, empreendedores pós-pandemia, ela também. Estamos no mesmo Isso, time. Camila. Pronto, Camila. Já vou fazer uma live com você também. Me chama no direct que a gente está no mesmo espírito. Jovens Aham. empreendedores, vamos inspirar outras pessoas a despertar para o futuro, não é? Às Aham. vezes a gente pensa no emprego do CLT porque a gente está querendo essa segurança do presente, do momento presente. Mas Eu sim. eu tenho. Eu queria te pedir para você explicar sobre o MEI. Você poderia fazer isso para explicar, tipo, você é empreendedora e você é MEI agora. Aí você falou que quer subir de categoria. Porque assim, me perguntaram o seguinte, falaram assim para mim, Lilian, eu amo fazer meus bolos, me traz muita alegria. Pense em uma coisa que eu tenho muito prazer, mas aí eu tenho medo de ficar doente. Se eu ficar doente, aí eu tô pensando em voltar a trabalhar de novo de carteira assinada e fazer os bolos. Eu falei assim, ó, você pode até fazer isso, mas vai ter uma hora que a responsabilidade que você assumiu lá com o empregador vai ser tão grande e aquilo vai tomar tanto a sua vida que você vai acabar optando por não seguir os seus sonhos, fazer os bolos. Aham. A gente Então, tem aí a previdência privada que você pode pagar para no caso de então, acontecer um acidente da gravidez e tal. aham. Fala aí, E fala não, aí, fala aí, Rafa. e para mim, assim, minha opinião, não existe estabilidade, né? Vamos dizer assim. Porque a gente acha que tem estabilidade quando a gente está empregado, né? Com a nossa carteira assinada, mas não tem, não existe. Você vê, apareceu a pandemia aí, tanto de gente que foi mandada embora, e a estabilidade, né? E para você correr atrás de novo, não existe estabilidade, nem para empreendedor, né? Empreendedor E nem para a o estabilidade é assim, empregador. né? Baixa, sobe todo momento. Mas para quem É, também trabalha em empresa, não tem estabilidade. Uma hora ou outra você pode ser mandado embora. E aí acabou a sua estabilidade, né? é verdade. Oh, mas a gente agora, a gente está podendo contar com essa democratização aqui do conhecimento. Tem muito conteúdo gratuito na internet. É claro que se você. Eu falo assim, a título de tentar aprender alguma coisa, sabe, Rafa? Aham. Porque eu tenho estudado gestão de projetos também, e uma coisa que me marcou, um aprendizado simples, bobo, é que você acha que vai fazer uma entrevista de emprego e às vezes a pessoa te faz uma pergunta que te deixa meio embaraçada, e você não sabe responder, porque você não se enxerga, não consegue se enxergar fazendo aquilo. Só que as suas habilidades de uma vida toda, elas são transferíveis, elas só são aplicadas de outras formas. Você só precisa encontrar meios de aplicar algo que você já sabe fazer, que você fez a sua vida toda. Você administra a sua compra de mercado do mês. Você tem que administrar essa casa, né? Você tem que ver o que é que você tem, quanto você tem que comprar. Às vezes você vai no mercado, tá tudo caro, você tem que refazer a sua rota ali na sua cabeça. Não, não posso comprar isso, porque senão vai faltar dinheiro para aquilo. Ou você quer fazer um projeto e você tem que, eu vou tirar daqui para sobrar aqui, para daqui a 2, 3 meses eu conseguir fazer aquilo ali. Então, são habilidades transferíveis que você transfere sim para um projeto maior. Mas aí você não pode se acomodar, você tem que procurar estudar, né? Tem que procurar se aperfeiçoar. E a internet está aí. Eu vim parar no Instagram, eu não tinha essa cultura de Instagram. Em 2020 que eu criei a conta, Ah, entendeu? tá. É Aham. porque eu pensava, eu estava ainda na faculdade e eu queria fazer concurso público. Aham. Entendeu? Então eu estava no último ano da faculdade e eu só pensava, não, eu vou fazer meu concurso público. Então eu já estudava nos últimos anos para concurso e eu
achava que eu não era bom não me distrair com a internet, com rede social. Até série eu parei de assistir, porque eu precisava de um negócio assim que distraísse a minha mente em um certo momento, que começasse e terminasse, para não me deixar na ansiedade de ficar tendo que assistir outros capítulos. Então eu vivi essa limpeza, sabe? Aí a Aham. pandemia veio e bagunçou minha mente. E aí eu acabei vindo para a internet para acompanhar a vida das pessoas, para me distrair, para falar com as pessoas, para matar a saudade dos meus parentes que eu não podia estar perto. E vi que era um ambiente onde estava se ensinando muitas coisas, Sim. não é? E aí eu Aham, achei isso bastante bem gente migrou legal. pra cá, né, na pandemia. E ficou Uhum. mais forte, né? Já estava já se criando, né? Os criadores de conteúdos aqui, mas depois da pandemia bombou ainda mais. E a perspectiva de um futuro pós-pandemia, Rafa? Eu sei que você quer alcançar outra categoria. Sim, explique aqui para os nossos queridos jovens empreendedores sobre o MEI. Como é quais são as características para se tornar MEI? Ah, eu não sei muito sobre o MEI, essa parte técnica, né? Eu vou contar a minha Uhum. experiência. Sim, a sua experiência. Quando eu comecei no design, né? No começo eu fazia por conta mesmo, não tinha MEI. Mandava ali minha conta do Pix ali, como eu não tinha um faturamento, né, bom, então eu fazia ali, como se diz, de qualquer forma, né? Só que aí eu comecei a ver, como eu falei, né, depois começou a chegar mais clientes, aí alguns clientes começou a exigir para mim que eu emitisse nota fiscal, né? E Uhum. como ou eu abria o MEI, né, eu ia perder esses clientes. E aí eu fui atrás de abrir o MEI. E aí eu tive que ir lá, quando você abre pelo celular mesmo, sabe? Pela internet. Uhum. Só que aí para eu conseguir emitir uma nota fiscal, eu tive que ir na prefeitura aqui da minha cidade. Aí envolve toda uma documentação que eles pedem. Aí eles criam para mim um login, uma senha lá para mim poder acessar uma plataforma que eles têm lá próprio para emitir a nota fiscal. E aí, não é muito burocrático, não, tá? É coisa simples. Mas aí foi assim. Autoexplicativo, não é? Hã? É autoexplicativo o processo para fazer isso, né? Mas não é muito burocrático, não, tá? É coisa simples. O mês você consegue abrir aqui pelo aplicativo mesmo. E aí no mês seguinte ele já vem cobrando, né? Ele tem uma taxa só, acho que é R$ 69. Todo mês você tem que pagar. E aí, se precisar emitir nota fiscal, você tem que ir na prefeitura da sua cidade para eles te dar o login e a senha, né? Para você conseguir entrar na plataforma deles lá e emitir a nota fiscal. Mas é bem simples. E isso te dá uma credibilidade, isso te coloca à frente de muitos profissionais que fazem a mesma coisa que você e que, no entanto, não tem esse nível de formalidade, Aham, sim, não traz com é? certeza. E aí, É. a previsão, né, é de logo mais abrir o ME, se Deus quiser. Ah, vai sim, vai conseguir sim. Vai conseguir porque agora a senhora já está fazendo live. Verdade, né? Agora a senhora vai fazer live, a senhora, viu? A senhora carinhosamente, né? Que a senhora é uma Aham. jovem, vai fazer live sozinha, explicando, educando a sua audiência sobre a importância do impacto visual, sobre a importância de definir a identidade visual, né? Como criar conexão com os clientes com a identidade visual. A gente conversou aqui sobre muitas coisas, né? Que fazem desse seu trabalho uma das ferramentas fundamentais nessa engrenagem do mercado digital, né? Aham. É Sim, importante demais. E as pessoas só vão se dar conta disso quando percebem que estão perdendo dinheiro, quando sim, percebem que estão perdendo visibilidade, que estão perdendo clientes. Isso é muito sério, com né? certeza. É muito sério, porque é uma questão de educação digital só.
né? A Sim. gente tem que despertar para as mudanças da sociedade. Assim, a gente tem vários perfis de empreendedores. Tem aqueles mais conservadores, tem aqueles que são bastante inovadores, tem aqueles que são mais criativos, tem aqueles que são mais, tem um perfil mais administrativo, mais corporativo, né? E assim, você vai abrir um negócio, você de repente você tem que delegar algumas funções. Se você trabalha com muita gente, tem um negócio em expansão, cria essa mentalidade de que a sociedade está mudando, que você precisa de ajuda, e quando você for procurar essa ajuda, se conscientize que tem pessoas com perfis diferentes para cada função para fazer o seu trabalho, para fazer o seu empreendimento funcionar, que requer pessoas com perfis diferentes, né? Sim. Então é só você estudar um pouco, é só procurar um pouco, estudar um pouco, né? Você Sim. monta a sua gestão do seu empreendimento e dentro dessa gestão do mundo físico, você tem que inserir essa dimensão digital. Não tem Sim. como. Não tem como É como fugir, diz né? a Camila Farani, ou você é ponto com ou ponto O ponto fora. Um fora. negócio desse que ela fala assim. E Aham, faz muito sentido, faz. né? Faz Com muito certeza. sentido. É ouvir pessoas que já têm muito sucesso, não para você copiar, Mas para se mas para você inspirar, né? abrir a mente, Sim. sabe? Se inspirar. De Aham. repente você tem uma loja aqui na sua cidade de um determinado segmento que você não tem muitas referências na sua cidade, não é? Mas aí você procura em outro lugar, outro estado, vê o que é que ele faz que você não faz, vê o que é que dá certo que você não faz. De repente é o layout da tua loja que está errado, comunicando algo errado, né? De repente Sim. você tem um mercado e está com cara de material de construção. De repente Verdade. você tem um café e está com cara de sorveteria. As pessoas chegam ali e não se sentem acomodado como deveria se sentir em um ambiente onde vai tomar um café, né? Aham. Conversar, né? Às Aham. vezes a pintura, o som, a acústica, tudo influencia, gente. Nesse, Influencia. nesse mundo atual, a gente tem que se alertar para todos os tipos de percepções sensoriais, o visual, o áudio, o cheiro. Às vezes você entra numa loja, tá com um cheiro agradável que você entra ali, você tá em outra atmosfera. Você olha os seus produtos, seu estado de espírito muda e você não percebe. Mas tem tudo a ver. Eu estou nessa. Influencia diretamente, né, na gente. Gente, vai estudar aromaterapia, vai estudar tudo aí que o povo está estudando, tem tudo a ver. Eu adoro entrar na É, loja cheirosa, né? Você passa em uma loja, o cheiro do café tá. Você nem tava com fome, mas dá vontade, você é, volta. Você passa na vitrine, nem tava com vontade, mas tem um sorvete maravilhoso. Tá apresentar, na apresentação daquele produto tá maravilhosa. E aí te mexe com o teu desejo, né? com certeza. Você Nosso compra trabalho por é esse, né? necessidade ou Gerar por desejo desejo. nas É, pessoas. exato. E não é fácil não, viu? Porque trabalhar com necessidade é uma coisa, você precisa de comprar feijão, arroz e carne. É, aí Proteína não tem é como, a pessoa tem necessidade. que comprar, né? Agora, outra coisa é a pessoa comprar porque ela gostou, Porque está simplesmente porque ela desejando. gostou. É um desafio grande. É um É, com desafio grande. certeza. Uma coisa é você ir na loja porque está precisando de uma roupa para sair hoje. E outra coisa é você passar no shopping e olhar uma roupa e dizer: Meu Deus, eu tenho que comprar essa roupa. Não É, sei quando vou usar. mas eu Não sei nem preciso. para quê. É, Mas se eu não comprar, vou perder uma boa oportunidade. Porque ela é perfeita, ela tem tudo a ver comigo e vai servir. Eu sei verdade, que no momento certo ela vai servir. Isso é você despertar, né? Aprender essa ciência, essa inteligência. Gente, tem a ciência. Tem uma neurologia por trás. Tem uma análise comportamental por trás. Não é verdade? Tem verdade. uma cientificidade por trás. As pessoas não estão brincando mais hoje, não. Não. Quem tá aqui para brincar não vai crescer nunca, né? Tem que Não. levar o negócio a sério. Tem que levar o perfil do Instagram a sério, né? A sua conta, que no Instagram não é só postar por postar, né? É.
É. Principalmente que, para quem faz isso como um blog pessoal, sei lá, algo para distrair a mente, beleza, você está É, ali de passagem. Mas você que tem um empreendimento, por mais que você não sim, goste, não tem para onde correr. E, sim. e ainda tem que delegar isso com muita cautela, muita responsabilidade, porque é a tua imagem, você tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade social com o que você faz, com o que você posta, porque de repente, se você faz uma coisa muito errada, você desconstrói a sua marca. E aí é Sim, difícil, não é? construir novamente, né? Uhum, é É igual difícil. você falou, né? Quem não tem, né, o intuito de ter um negócio aqui no Instagram, beleza, né? E a pessoa faz do perfil dela o seu blog pessoal mesmo. Mas quem, principalmente empreendedores, precisa estar presente aqui no Instagram. Virou necessidade, né? Antes É. ainda era opção, mas agora virou necessidade. É assim como você tem que aprender a contabilidade para gerir o seu sistema financeiro do seu empreendimento. Não deve ser bom, não. Deve ser uma coisa ruim, deve ser difícil de aprender para algumas pessoas. Mas precisa, né? Mas tem que aprender. Ou você aprende, ou você vai ter que delegar para alguém fazer uma coisa tão importante, Sim, né? E verdade. aí, você está tendo uma oportunidade agora, né? Não é isso? Me diga o que é que você acha desse cenário de inclusão digital, de inclusão social. Como você enxerga esse, esse novo momento que a gente está vivendo? Da presença, né? Da pessoa ter a presença digital? Como assim? Eu não entendi essa Sim, pergunta. da inclusão digital, como você enxerga isso em uma perspectiva de futuro? Você acha que isso ajuda? Você acha que não é tão importante assim, que a gente pode muito bem viver sem isso? Ou que isso atingiu um nível de fundamental? Como é que você vê isso, você que está trabalhando com isso agora? Então, eu falo por mim mesma, né? Depois que eu entrei, né? Depois que eu comecei a me posicionar aqui, as coisas começaram a fluir bem mais, né? Para o meu negócio. Eu consegui mais clientes através do meu perfil do Instagram, né? Pessoas entravam lá, pessoas gostaram do meu serviço, e aí quiseram fechar uma parceria comigo, né? E é como eu falei, né? Quando a pessoa ela não tem o intuito de ter um negócio aqui no Instagram, tudo bem, ela seguir postando a sua vida pessoal ali aleatoriamente, né? Beleza, mas quando a partir do momento que você é empreendedor, você tem uma empresa, né? Você tem o seu próprio negócio, é importantíssimo, é fundamental, é necessário você se posicionar aqui no Instagram. Porque hoje aqui o Instagram ele te abre muitas portas, sabe? Ele te dá a visão, né? Pessoas que não te conheciam antes passam a te conhecer. As pessoas que te seguem hoje, a partir do momento que você começa a postar ali, a partir do momento que você começa a se relacionar com as pessoas, elas podem se tornar suas clientes. Assim, aumenta o faturamento da sua empresa, sabe? Impacta diretamente ali com, com o crescimento da sua empresa, né? Então, Uhum. por isso que eu acho assim, que é extremamente necessário estar presente aqui no digital. Mesmo que acho que a maioria, né, dos empreendedores, a maioria das pessoas em geral, elas não gostam muito de estar aqui pelo fato de ter que aparecer, né? Como eu falei, eu mesmo, para mim, é um desafio enorme estar aqui fazendo a live, né? Só que é necessário, eu preciso estar aqui. Para o bem do meu próprio negócio, eu preciso estar aqui, né? E se eu não tivesse aqui, eu não teria as oportunidades que eu já tive. É, e é por isso que eu acho que é tão importante essa revolução, né? Essa inclusão do digital para o nosso negócio. Para a vida, né? Porque o teu negócio ele vai possibilitar que você possa determinar o nível de qualidade de vida que você, para sua família, né? Você vai poder mensurar aí o que é suficiente, o que não é, se você pode se esforçar mais, ou se é mais seguro para você agora fazer outra coisa, entendeu? É o que vai ditar as regras, mas o importante é que você tenha oportunidade.
né? O sim. importante é que você tenha oportunidade. A partir do momento que você tem oportunidade, aí você exerce o livre-arbítrio. Então, a igualdade de oportunidade é um direito fundamental, importante. É fundamental que você tenha o direito à igualdade. O que você faz com as suas oportunidades, aí é um livre-arbítrio, é algo que tem a ver com você e suas escolhas. Você só não pode ser cerceado do direito de se incluir, de estar presente, de se manifestar, de Aham, pleitear, né, o que a sociedade oferece, de exercer a sua cidadania, né? aham. Então, é isso. É. Ai, Rafa, eu acho que a nossa live já Ficou bem. Já foi, deu uma ficou hora já, né, de extensa. live? Já deu mais de uma hora? Já deu mais de uma hora, eu acho. E aí, eu acho que é melhor a gente encerrar, Ah, não é não? Mas sim, assim, foi uma experiência boa, muito boa. Você gostou? Foi gostei tranquilo, bastante. né? Eu senti você Foi. A tranquila, a gente. gente conversou em uma boa. Eu sempre fico É, nervosa assim, mas aí depois flui, né? A gente passa, vai né? conversando. E assim, tenta fazer isso, tenta fazer lives mesmo, mesmo que você esteja sozinha, porque o importante você, tipo, escolhe um dia para falar sobre tal assunto. E aí você explica, faz a sua live, fica ali um material guardado no seu perfil, educativo. As pessoas E que vão ainda vai chegar, e deixa no destravando, seu né? feed. É, vai te A destravando e timidez. você deixa no feed, sabe? Aham, Porque verdade. as pessoas chegam, já educa ali sua audiência, vai educando. É muito Sim. importante a gente passar esses conceitos que a gente falou aqui, sabe? Aham. Sobre o visual de uma loja que não comunica a coisa certa, que por isso as pessoas não se atraem, é porque tem toda uma neurociência por trás. Sim. A questão das cores que geram a sensação de fome, né? Tem cores que comunicam uma coisa, cores que comunicam outra. Tem toda uma cientificidade por trás que a gente pode até achar que é besteira, até ver que não está dando certo. E Aham. aí você vai estudar o porquê que não está dando certo. E se você tiver a sorte de encontrar um profissional que te explique, que não guarde para si a informação, né? Verdade. Então, é isso. Eu te desejo um bom trabalho. Não quero que você dependa da sorte, não. Eu quero que você tenha um bom trabalho e que você colha os frutos do teu trabalho. A sorte é Obrigada. muito pro acaso, sabe? E eu não desejo isso para você nem para ninguém. Eu desejo que Deus te abençoe, que você lance sua rede no oceano, no mais alto possível do oceano, no mais alto mar possível. E Deus olha assim e diga: Nossa, como ela chegou até aqui, é esforçada. Eu vou colocar peixes que só tem nesse lugar no oceano. Aqueles peixes bem especiais que não vão para a superfície, sabe? Aham. Eu não sei se você entendeu a minha Eu metáfora, mas entendi, entendi. entendeu? É essa Obrigada. experiência que eu desejo para você, tá bom? Obrigada. Tem uma frase que eu carrego, eu acho que ela é muito importante, que fala assim: a sorte tem que te encontrar trabalhando, né? E é exatamente Uhum. isso que a gente tem que fazer. A sorte não vai, Isso, mesmo que a oportunidade passe, se você não estiver fazendo nada, você não vai te servir. isso tem muito a ver com serendipidade. Você já ouviu esse termo? Não, Serendipidade. Serendipidade é você ser surpreendido com coisas boas na vida. Só que você não vai ser surpreendido com coisas boas na vida, pelo amor de Deus, que ingenuidade. Se você não tiver plantado lá atrás as sementinhas. verdade. Porque tem coisas que demoram para germinar, tem sementes que demoram, né, para germinar, tem sementes que demoram para florescer e depois demoram ainda para dar os frutos. São tempos diferentes para cada coisa. E aí, às vezes, você se depara com uma surpresa lá na frente. É o universo te retribuindo algum tipo de esforço que você fez. Verdade. Verdade. Serendipidade. Concordo plenamente. Tá certo? Então, Aham. ó, muito obrigada, Eu que Rafa. Um agradeço a beijo. oportunidade. Agradeço você ter Estaremos. aberto aqui o seu espaço do seu perfil para estar me Sim. convidando a estar aqui, né? Isso também me Uhum. ajuda a destravar minha timidez, né? Me ajuda a falar mais, a me comunicar melhor. Obrigada de verdade. Ai, Rafa.
Gratidão. A gente vai descobrindo coisas que a gente pode fazer na vida, né? E eu tô assim muito feliz em estar, sei lá, talvez encorajando as pessoas a encarar essa câmera, porque foram muitas mulheres que vieram pela primeira vez e que são meio travadas e que a gente chega aqui e bate um papo descontraído e aí de repente elas veem que pode ser leve, sabe? Aham. E tem sido bom falar sobre isso. Então vamos confiar, né, em Deus e ver quais são as oportunidades que surgem também, né? Às vezes a gente tem que ter sabedoria também. Às vezes a gente está muito focado em algo enquanto a vida está te mostrando um caminho diferente. Você tem que ter Sim, essa confiança que Deus está te orientando ali, né? Que está te dirigindo e ter sabedoria, visão para enxergar as coisas também. Tá sim, com certo? certeza. Assim como você teve, viu? Verdade. Um beijo pela segunda vez. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada, tá? Ai, tchau, Rafa. Qualquer coisa é só me chamar nos contatos aí que você já tem, tá certo? Tá bom. Vocês também. Tá certo, Rafa. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela Boa noite. presença.